Em Filipenses, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, o apóstolo Paulo escreveu assim: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em todo final de ano, é muito comum a gente ver as pessoas fazendo listas, promessas, planos e metas. Mas a maioria dessas pessoas não chega nem ao meio do ano mantendo aquilo que decidiu. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue cumprir as promessas que fez ou alcançar as metas que estabeleceu e nem seguir com as decisões que tomou. E sabe por que isso acontece? Porque muitas metas são emocionais e não espirituais. São metas feitas no calor do momento, na empolgação do fim de ano e do começo de um ano novo. E a maior parte delas são metas que têm a ver com conquistas, mas não são metas de transformação. E nesse texto que eu li, Paulo nos ensina que a verdadeira meta da vida cristã não é chegar mais longe, é chegar mais perto de Cristo. O alvo de Paulo não era fazer, era conhecer. No verso 10 ele diz, quero conhecer Cristo. No original, a palavra conhecer é ginosko, que não fala necessariamente de conhecimento, mas pode ser traduzida como uma experiência profunda, relacional e contínua. Paulo não diz assim, eu quero saber mais sobre Cristo. Ele diz, eu quero conhecê-lo. Eu sei que muitas pessoas estão, nesse momento, traçando planos para 2026, mas antes de perguntar quanto eu quero ganhar, onde eu quero chegar, ou o que eu quero conquistar, a pergunta certa é, quanto mais perto de Cristo eu vou estar ao final de 2026? Você precisa entender isso. As metas espirituais têm que vir antes das materiais. As metas verdadeiras envolvem poder e cruz. Também no versículo 10, Paulo diz assim, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Muita gente quer o poder da ressurreição, mas não quer a participação nos sofrimentos. Mas o apóstolo Paulo entendeu algo muito profundo. Ressurreição fala de uma vida nova e o sofrimento fala de um processo. Antes de experimentar a glória, Jesus passou pelo processo da cruz. Toda meta, seja ela espiritual, sentimental, material ou em qualquer outra área, vai exigir de você renúncia, disciplina, amadurecimento e mudanças que muitas vezes vão ser desconfortáveis. Não existe crescimento sem processo e nem avanço sem ajustes. E nesse texto que eu li, nós também aprendemos que a humildade é o ponto de partida para a gente avançar. Eu passo agora para o verso 12, onde ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou seja, ele está reconhecendo que ainda não chegou onde queria estar. Para quem conhece a história de Paulo, irmãos, sabe como essas palavras são libertadoras e importantes. Paulo veio de uma realidade onde ele era um perseguidor de cristãos. Muitas pessoas foram levadas à morte por causa dele. Mas ele não vive da culpa do passado e nem da soberba do presente. Ele sabe que tem um alvo a ser alcançado. Quando nós reconhecemos que precisamos melhorar, como pessoas, como pais, mães, como filhos, como servos de Deus, isso nos livra da acomodação, nos protege do orgulho
e nos mantém em movimento. O problema não é não ter chegado, não é o caminho que você vai ter que percorrer, as dificuldades que você vai ter que enfrentar. O problema é achar que você já chegou lá, é se achar bom, imaginar que já alcançou a perfeição e permanecer preso na sua própria arrogância. E prosseguir é uma decisão diária. No versículo 12, Paulo diz assim: mas prossigo para alcançá-lo. O ato de prosseguir não pode estar condicionado aos seus sentimentos, à sua motivação, à empolgação por causa de uma data. Prosseguir tem que ser uma decisão contínua. As suas metas, tudo aquilo que você quer conquistar em 2026, não vai ser vencido com motivação, mas será vencido com constância. Vai ter dias em que você vai estar animado, mas vai ter dias também em que você não vai querer fazer nada. Quem consegue chegar no alvo não é aquele que começa forte, é quem não para, é quem persiste, mesmo nos dias maus. É como se fosse uma maratona, sabe? Em uma maratona, os atletas correm 42 quilômetros. E a gente sempre vê aquelas pessoas que, na hora da largada, saem correndo de qualquer jeito na frente, gastando muita energia em um trecho pequeno. Essas pessoas, com certeza, não vão conseguir concluir a prova. Mas, em compensação, tem aquelas que correm no ritmo certo, que sabem o momento de dar passadas mais largas e que sabem quando devem diminuir a velocidade. Elas vão dosando a energia porque sabem que precisam chegar até o fim. E o texto de Paulo nos ensina que, para avançar, é preciso soltar o passado. No versículo 13, ele escreveu assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo não está falando de amnésia, mas de não permitir que o passado controle o seu presente e nem determine o seu futuro. Talvez o seu passado tenha sido marcado pelo pecado, por fracasso em diversas áreas da sua vida. Talvez você já tenha começado muitas coisas, mas não consegue terminar nenhuma delas. Pode ser que o seu passado tenha sido marcado pela dor, por um trauma que você carrega na sua mente até hoje, mesmo tendo acontecido há tantos anos atrás. E nós temos que observar uma coisa também. Tem pessoas que um dia conseguiram uma coisa incrível. Lá no passado, elas conseguiram vencer um grande obstáculo, superar uma dor, uma traição. Mas essa vitória, conquistada lá atrás, se tornou um troféu para ela. E eu não quero de maneira nenhuma desmerecer a sua conquista, mas eu quero te alertar, porque talvez você esteja até hoje assentado em cima desse troféu, vivendo de uma glória passada, sendo que Deus tem muitas outras vitórias para te dar no presente. Você não pode entrar em um novo ano carregando culpas antigas, feridas não tratadas, ciclos que Deus já encerrou, e nem dá para avançar olhando para aquela sua conquista, sei lá, de 94. O seu foco define o seu destino. Paulo tem um foco. Ele sabe para onde está indo. Metas espirituais não são vagas, elas são claras, são bem definidas. Por exemplo, eu quero orar 1 hora por dia. Eu quero que o meu tempo devocional, o meu tempo com Deus, seja de no mínimo 1 hora. Eu não abro mão disso. Tem pessoas que colocam como meta ler a Bíblia toda em 1 ano. Eu respeito e admiro isso. Mas eu te digo que a maioria das pessoas que estabelecem isso como meta não conseguem cumprir. 1 ano é muito tempo. E a Bíblia é um livro que, em alguns trechos, é bastante complexa. E isso vai ser um fator que vai te desmotivar. As metas inalcançáveis acabam desmotivando a gente, ao invés de nos encorajar. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, não adianta querer ler ela toda. Coloque como meta, por exemplo, ler os 4 evangelhos, ou ler o livro de Provérbios durante o mês de janeiro. Provérbios tem 31 capítulos,
Você pode ler um por dia durante o mês de janeiro todo. E isso vai te motivar a estabelecer outras metas de leitura. Entendeu? Sabe quando você quer arrumar seu guarda-roupas, mas nunca tem tempo e nem coragem de começar a arrumar? Então, você pode começar arrumando uma gaveta. Quando você cumprir a meta de arrumar uma gaveta, você vai se sentir motivado a continuar organizando ele. E antes de estabelecer as suas metas, faça as seguintes perguntas: onde Deus quer me levar? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso organizar? Quais pendências existem na minha vida que precisam ser eliminadas? O que eu preciso abandonar? E para terminar, eu quero te dizer que o alvo final não é ter, é ganhar Cristo. Versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O prêmio não é dinheiro, status nem sucesso. O prêmio é o chamado celestial em Cristo. Tudo que nós fazemos aqui aponta para algo maior. As metas que não passam pela eternidade podem até impressionar as pessoas, mas elas não transformam a sua alma. Que tipo de ano você quer construir? 2026 pode ser apenas mais um ano na sua vida, ou pode ser um marco de um novo tempo, uma nova etapa, um ano de alinhamento, maturidade e de crescimento espiritual. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários pelo menos uma meta sua para 2026. Quando você escreve, você já está dando um passo de fé. E o que você escrever, com certeza vai inspirar outras pessoas também. Se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários, para que ela seja alvo da intercessão de muitas pessoas. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos chama, nos confronta e nos direciona. Obrigado porque, assim como Paulo, nós reconhecemos que ainda não chegamos lá, mas também sabemos que não estamos parados, porque um dia fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Pai, ao entrarmos em um novo tempo, nós te pedimos pela fé que o nosso coração esteja alinhado ao teu propósito. Ajuda-nos a discernir quais metas vêm de ti e quais precisam ser ajustadas ou deixadas para trás. Nós te pedimos pela fé que o Senhor cure as feridas do passado que ainda tentam nos prender, que remova de nós toda culpa, todo peso, toda frustração e todo medo que tem impedido o nosso avanço. Nos dê a tua graça para esquecer o que ficou para trás e coragem para avançar para aquilo que está diante de nós. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Renova a esperança dos que pensaram em desistir. Restaura a fé dos que perderam o foco ao longo da caminhada. Que em 2026 nós possamos te conhecer mais profundamente, experimentar o poder da tua ressurreição e amadurecer nos processos que nos tornam mais parecidos com Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a prosseguir com constância, com humildade e dependência do teu Espírito. Que o nosso alvo não seja apenas conquistar coisas, mas viver o chamado celestial que temos em Cristo Jesus. Nós te pedimos pela fé que o Senhor proteja as nossas famílias, nossos relacionamentos, nossa saúde emocional e espiritual. Nos direciona em cada passo, ilumina cada decisão que tivermos que tomar e nos sustenta com o teu amor e com o teu poder. Que ao final desse novo ano nós possamos olhar para trás e dizer: não fomos perfeitos, mas fomos fiéis em prosseguir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar essa mensagem te fazendo um convite muito especial. Tudo que nós falamos aqui hoje sobre metas espirituais, constância, processos,
ajustes, amadurecimento e alinhamento com Deus é lindo, é bíblico, é verdadeiro. Mas deixa eu te dizer algo com muita honestidade pastoral. Nada disso se sustenta se ficar apenas na inspiração de uma mensagem. A maioria das pessoas não fracassa porque não ama a Deus ou porque não quer mudar, mas porque não tem um caminho a seguir, não tem um método, uma estrutura para aplicar no dia a dia aquilo que ouviu. E foi exatamente pensando nisso que nós criamos o método Vida Abundante. O Vida Abundante é um caminho prático, bíblico e estruturado. É um treinamento para quem quer sair do modo sobrevivência e começar a viver uma vida alinhada em todas as áreas: espiritual, emocional, nos relacionamentos e nas finanças. Um treinamento completo onde eu vou te ajudar a organizar a sua vida espiritual, tratar as feridas emocionais que você carrega, quebrar ciclos que estão se repetindo há anos na sua vida, alinhar decisões, criar constância e viver de forma intencional. Se você ouviu essa mensagem, se você se sentiu confrontado, inspirado e desafiado a prosseguir para o alvo, talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo. Não apenas fazer promessas para o ano novo, mas construir um ano diferente, com direção, consciência e princípios. Se você sente que chegou a hora de parar de tentar sozinho e caminhar com clareza, o método Vida Abundante é para você. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Nós estamos com uma promoção especial para aqueles que entrarem para o método Vida Abundante até o dia 31 de dezembro. Eu quero caminhar com você nesse processo. Chega de apenas desejar mudança. É tempo de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.